Olá, você gostaria de ter a chance de ganhar uma Bíblia Andrews novinha em folha? Se sim, continue assistindo esse vídeo e saiba como ganhar. A Bíblia Andrews foi desenvolvida para apresentar a palavra de Deus de maneira prática, sistemática e profunda. Nela você vai encontrar mais de 12.000 notas de estudos produzidos por teólogos, mapas originais, introduções aos livros contendo informações como autor, data, local de escrita, temas principais, um guia sinótico dos evangelhos e muitas outras coisas. Para participar do sorteio, você precisará seguir algumas regras que estão na descrição desse vídeo. A primeira, você precisa seguir o nosso Instagram e o nosso canal do YouTube Adventistas Lago Sul, marcar 3 pessoas nesse vídeo e as 3 pessoas precisam estar seguindo o nosso Instagram. Para validarmos você no sorteio, é necessário cumprir todas essas regras, tá bom? O sorteado será anunciado no dia 20 de junho. Não perca essa oportunidade! Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. E chegamos à nossa lição de número 10. Antes da gente começar a lição, eu vou pedir para você nos ajudar. Por favor, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e os seus conhecidos, curta o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo falando para a gente de onde você está acompanhando e se você tiver um pedido de oração, pode colocar aqui também, nós vamos ficar muito felizes em orar por você. Por favor, se você não é ainda inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Dessa forma, toda vez que um vídeo novo for colocado no canal, você vai ficar sabendo. Bom, eu queria apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Nós temos a Mariana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ela é membro da Igreja Adventista do Gama Oeste. O Gilson, bem-vindo de volta. Prazer sempre. Ele é membro da Igreja Adventista do Lago Sul e temos o pastor Hugo, seja bem-vindo também. Obrigado. Ele é da equipe de evangelismo da Associação Planalto Central e também é membro da Igreja Adventista aqui do Lago Sul, assim como sou eu. O meu nome é Jéssica, sou daqui da Igreja do Lago Sul também. Para a gente começar o estudo, então eu vou pedir para o pastor fazer uma oração para nós. Ok, vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, que ela possa operar em nós, transformar o nosso ser e que aos nossos irmãos que nos escutam também possam sentir a transformação poderosa da Tua Palavra. Esses nossos pedidos nós fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, o tema da lição desta semana é a nova aliança. E ela vem falando justamente da nova aliança que foi feita, né, entre Deus e o seu povo. Se bem que a gente não pode falar que é uma nova aliança, né? Ela está mais para uma aliança renovada. E aí a gente lê aqui em Jeremias 31, que é o verso para memorizar dessa semana, que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Gilson, você podia explicar para a gente o que é essa nova aliança? Qual que é a diferença da nova aliança e da antiga aliança? Em primeiro lugar, eu mudaria esse título, né, da semana. Não é a nova aliança, é a aliança renovada. Porque o termo que está lá, né, em Jeremias, no grego, é Brit Hadashah, que significa aliança renovada. Não é uma nova aliança. Por que isso é uma questão de semântica? Não, não é uma questão de semântica, porque a gente tem a tendência de achar que o novo elimina o antigo. Ué, se é velho, vou jogar fora o velho, vou pegar o novo. Mas não, a aliança continua sendo sempre a mesma aliança. Vamos prestar atenção no texto, isso aqui vale muito a pena a gente ler o texto, né? Isaías capítulo 31, verso 31 em diante. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma aliança renovada com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram. Esta é a palavra e atenção. Né? A renovação da aliança não é porque a aliança não prestava mais, não era ela não estava mais, caducou. Né? É porque houve a quebra da antiga aliança. Então, houve uma quebra, é preciso renovar esta aliança.
Assim como muitas vezes nas alianças que a gente faz nessa vida, na aliança do casamento, às vezes há a quebra da aliança e precisa renovar de novo, né? Isso traz dor, sofrimento de todas as alianças, nossas relações, nós simplesmente não jogamos fora, né? Nós tentamos readquirir nova posição e um reavivamento daquilo que era antigo, né? Então, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido esposo, diz o Senhor, né? Sempre Deus usa essa relação de aliança com a aliança matrimonial, né? Quando no Novo Testamento também ele fala da aliança dele com a igreja, né? Ele usa da aliança matrimonial, porque é uma coisa muito íntima, é uma coisa de confiança, de relacionamento, né? Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Qual é a novidade disso? Nenhuma. Desde o começo ele está falando isso, né? A diferença sempre da aliança é nossa com relação a ele, né? Então, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, conheça o Senhor. Não, por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então é uma nova postura frente àquela aliança que foi proposta. Então aquilo foi dado uma tábua, vocês quebraram, né? Vocês tentaram obedecer à lei, né? Aquele contrato que foi feito, mas isso não me interessa, né? Várias vezes ele disse, não é gordura de carneiro, né? Não é nada. Quando Saul foi pelejar e trouxe, né, que Deus falou assim, mata tudo. De repente, o profeta falou, o quê? O que eu estou ouvindo aí? Ah, não, são alguns bois que eu vou sacrificar. E eu me agrado com o sacrifício? Eu tenho prazer nessas coisas? Não, eu tenho prazer na obediência, né? E vocês tinham a lei e transformaram a lei com uma coisa pesada, penosa. E através da lei vocês não vão conseguir essa aliança. Então, vamos renovar. Essa lei agora não só vai estar na pedra, essa mesma lei vai estar no seu coração, na sua mente. Nós vamos renovar isso. E continua no verso 35, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas, para que a luz da noite que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Então ele está aqui se referindo ainda na criação. Note, ele foi buscar essa aliança lá na criação, como ele fez a primeira vez, né? E estas leis fixas, e se essas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Que leis fixas são essas? Houve mudança na lei? Não. Né? Eu estou fazendo questão de frisar isso porque às vezes a gente fala de nova aliança, a velha não existe mais, a lei de Deus caducou, os mandamentos de Deus não valem mais. Não! Aqui diz que se essas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Então esta lei é eterna, essa lei vive para sempre. E o que a gente vê lá? Isaías 56, vamos ver. Isaías 56, verso 6, para dizer que essa aliança não foi feita só com a casa de Israel, né? Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, essas leis que eu te dei vão continuar a existir, mesmo que não seja do povo de Israel, ao estrangeiro que me aceitar, ele será chamado também povo meu. Ele vai vir adorar na minha casa, a casa de oração, que são de todos os povos. Para concluir, vamos a Mateus 26, né? A gente acha que Mateus capítulo 26, versos 27 e 28. O que nós temos lá? A seguir,
Jesus pegou o cálice, nós já estamos aqui aonde? Já lá em Cristo, né? A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque este é o meu sangue. O sangue do quê? Da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então Deus aqui está ressuscitando aquela aliança perpétua que foi feita com o seu povo, né? Agora ele vai lançar uma nova faceta dessa aliança, mas as bases da aliança são as mesmas. A promessa de Deus é a mesma, a relação entre Deus e o seu povo é a mesma, é o mesmo. Então, em todos os momentos, né, o que nós temos é Deus buscando o seu povo, propondo aliança, nós quebrando essa aliança, Ele modificando algumas facetas para poder fazer com que o povo aceite e se achegue a nós. Né? No Antigo Testamento, no povo de Israel, através de sacrifícios, mas desde que baseados na aliança, e no Novo Testamento, baseado no sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal que foi morto. Então, não houve mudança absolutamente nenhuma. Não da parte dele, mas houve mudança da nossa parte. E infelizmente, né, a gente vê várias e várias vezes o povo sempre pisando na bola, né? Deus vem, Deus perdoa, vem atrás e institui aliança e o povo se desvia. Quantas vezes, só no relato do povo de Israel, a gente lê, né? Deus ia lá, fazia milagres imensos e coisas e tal, e aí passava um tempinho, o povo caía na idolatria. E aí Deus ia atrás e resgatava e renovava a aliança e fazia aquela coisa toda. Passava um tempinho, o povo ia lá, caía na idolatria. Então, assim, a gente vê que infelizmente, e isso até hoje, tá? A gente gosta de apontar o dedo para o povo de Israel e falar mal deles, a gente faz igualzinho. Porque hoje em dia nós também temos milagres que acontecem por todo o mundo. A gente tem mania de achar que os milagres são coisas do passado, né? Ah, aconteceram no passado, hoje em dia não acontece. Tem, tanto é que a Casa Publicadora agora vai publicar um livro, né? Falando justamente sobre milagres modernos que aconteceram, né, neste século, né? Na nossa época. E assim, na nossa natureza humana, se fosse depender de nós, nosso primeiro instinto, se nós fôssemos Deus, seria chutar o pau da barraca, sim, né? Chutar tudo, o balde, derrubar tudo e falar, vocês não querem? Então, tá bom. Pastor, te perguntar, alguma vez na história da humanidade, Deus falou que queria romper a aliança e esqueceu o povo? Não, não. Em toda jornada, e o Gilson contextualizou muito bem, né? Deus, ele só contextualiza a mesma aliança para o tempo e para o povo. Então, começou lá no Éden com Adão e veio passando por Noé, Abraão, Davi, Moisés e aí se vai. Então, essa nova nomenclatura de nova aliança é só uma aliança renovada. Só que o intuito de Deus é que o povo aceite essa aliança, que o povo entre, que o povo esteja com seus pensamentos voltados para aquela aliança. Ou seja, Deus quer que o homem coloque isso dentro do seu coração. Deus quer que essa aliança ela seja o combustível que move a vida do cristão. Dentro do coração quer dizer tudo que você vai fazer, tudo que você pensa, tudo que você fala, as suas ações testificam que você faz parte desta aliança. Eu quero ler uma passagem da Bíblia que responde a pergunta que você me fez, Jéssica. É Salmo 106, Salmo capítulo 106, o versículo é o 7. Diz assim, ó, nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Olha o que o salmista coloca. Eles se esqueceram, Senhor, mais uma vez das maravilhas, dos feitos que tu fez, de tudo que tu fez por nós no Egito. E não demorou muito tempo não, no mar, ali já na saída, no mar vermelho, eles já se rebelaram contra ti. A natureza humana, ela é tendenciosa a se rebelar, a se distanciar do seu Salvador. O pecado faz isso com que a gente nos coloque em primeiro lugar, que
o nosso eu seja valorizado e que Deus seja desvalorizado. Quando, na verdade, o caminho do cristão é o contrário. Nós valorizamos o que Deus faz por nós e subjugamos a nossa vontade. O que Deus quer quando Ele fala assim, eu quero fazer uma obra no teu coração, é que você carregue no seu coração tudo o que eu fiz por você. É que você carregue no seu coração o amor que eu tenho por você. E o fruto disso é justamente a obediência e não a rebeldia. Você vê que o salmista fala que não demorou muito tempo. O Senhor fez aquelas maravilhas todas, nos tira do Egito e já no mar o povo se rebela contra ti. A obra que Deus quer fazer em mim e em você é colocar a aliança dele em nosso coração. Amém. É interessante, assim, falando de aliança, a gente já leu, né, aqui Jeremias 31 em diante, mas eu queria chamar a atenção para um verso específico, que é Jeremias 31:33, que diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tem algumas pessoas que entendem, né, depreendem desse texto que apenas os descendentes diretos de Abraão, que no caso seriam os judeus, né, nascidos e de sangue, seriam então titulares dessa aliança, seriam os beneficiários, né, desta aliança em particular por causa desse texto. É verdade isso, Mari? De maneira alguma, de jeito nenhum. Nós temos alguns exemplos de pessoas que se uniram nas outras versões ainda desta mesma aliança. Um exemplo é o pai de Caleb. Ele era um gentil e fez parte da aliança mosaica. Então, tá tudo certo. E Salmo 87 também diz um pouco sobre a Sião, as pessoas que se unem a ela. Isaías 56 é lindo e eu acho que eu vou até ler aqui. Valeria a pena ler o 56 todo, mas eu vou ler aqui apenas o 6 e o 7, que diz assim: aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aqui, antes ainda, diz assim que haveria, no versículo 5, diz que haveria um memorial com um nome ainda melhor que os filhos e filhas, sabe? Que Deus daria para esses gentios que se unissem ali um nome ainda melhor, um nome eterno que nunca se apagaria, de maneira alguma, sabe? E como o pastor e o doutor aqui já disse um pouquinho, a gente tem que sempre lembrar que o problema nunca esteve na aliança, porque desde a aliança feita com o povo de Israel, ela já era perfeita porque havia lei e havia perdão. Os egípcios, eles não conheciam graça, babilônicos não conheciam perdão, somente Israel tinha um povo, tinha um Deus que perdoava pecados. E isso é gritante e nos traz assim um conforto no coração, sabe? E o amor à obediência é o ingrediente principal nessa nova aliança. A gente tem que ter bem claro de que sim, o amor à obediência. É incrível, né? Como a Bíblia responde as perguntas e não deixa dúvida, né? Ela responde mesmo, sem medo de ser feliz. E uma coisa que você falou, Mari, é muito interessante. Você falou que a aliança ela já era perfeita desde o início, porque ela já tinha tudo, né? Ela já tinha o perdão, ela já tinha a graça. Sim. E aí a lição... E o problema, Jéssica, não estava em Deus, não estava na lei, não estava em nada, ela estava perfeita. O problema é sempre com o povo. Nós, com o povo, com o coração corrompido, que não queria obedecer. E hoje o nosso chamado é de ter um coração grato, que queira obedecer à lei de Deus. Inclusive isso fez Deus ter que fazer
adaptações da aliança, né, justamente porque o povo ia quebrando. Aí ele ia lá, renovava e tal, mudava, o povo ia lá, pã, quebrava. Ele ia lá, renovava e tal. Então o povo foi forçando a mão de Deus para Deus ainda ir fazendo mudanças, né? Não mudanças, mas adaptações para cada tempo. E uma coisa muito interessante que o livro de Hebreus, ele menciona, né, ele fala da nova aliança, né, que na verdade é a aliança renovada, como a superior aliança. Por que que Hebreus chama a nova aliança de superior aliança? Esse termo também às vezes pode trazer um pouco de problemas, porque aqueles que às vezes querem dizer que os 10 mandamentos não vigoram, né, e eles falam assim, não, eu não estou sobre a lei, eu estou sobre a graça, eu estou sobre superior aliança, né, quer dizendo assim, a lei é uma coisa inferior, né, a graça é uma coisa superior. Aí eu pergunto, quando Deus fez a aliança com Adão e Eva no Éden, e quando ele instituiu e colocou a árvore ali do conhecimento do bem e do mal, o que ele disse para Eva e para Adão? Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerão. E eles comeram. Morreram? Não naquele momento. No momento que eles comeram, eles estavam debaixo da graça. Que se não fosse pela graça de Cristo, eles teriam sido mortos, né? Então, nunca a aliança foi baseada na lei, foi baseada na graça, né? A graça de Cristo fez a primeira aliança com Adão e Eva. A graça de Cristo susteve Adão e Eva depois do pecado. Então agora, né, vem Cristo dizer, Paulo, né, dizendo, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, a aliança que era sem defeito, não. Quem foi o defeito? Adão e Eva começaram. Se eles não tivessem caído, o que teria acontecido? Né? Sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Né? Nós estaríamos no Éden, nós estaríamos lá com Cristo, né? Com Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e formarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Isso aqui é o quê? É Jeremias, é aquela lá, ela é do Antigo Testamento. Então alguma coisa mudou? Não, do ponto de vista da aliança nada mudou. Então por que é superior? Porque agora toda aquela tipologia bíblica dos animais, né, de todas as coisas, do derramamento de sangue, do cordeiro, das festas, das coisas todas, ela encontrou o sacrifício perfeito. Né? Agora não era mais o animalzinho de 1 ano, que ele era bonzinho, aquela coisa e tal, sem defeito e tal, mas sempre tinha defeito, né? Não, agora o sacrifício era aceito porque o sacrifício foi perfeito e seria feito de uma vez por todas, não era mais preciso repetir aquilo. Então, encontrou em Cristo, né, a perfeição. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o intercessor, ele é o perfeito. Né? Ele é o ser eterno também. Então, por isso que é superior. Não que tivesse problema a aliança anterior. Né? O problema fomos nós, sempre fomos nós. Né? Então, agora ele oferece mais uma vez, eu não quero mais sacrifício, sangue de carneiro, eu não quero mais todas essas coisas e tal. Eu quero simplesmente, vamos voltar ao princípio? Vamos voltar ao que lá no Éden? Você confia em mim, meu filho. Me segue. Né? Eu já fiz o sacrifício, agora esse sacrifício é para sempre, é para valer, é de superior aliança, porque meu sangue é superior ao sangue dos carneiros, dos baldes, das ovelhas, dos bois, de qualquer coisa. Eu sou um ser superior. Então esta é a base da nova aliança, mas não que mudou a relação de Deus para conosco, não que mudou as exigências da entrega total nossa para com Ele, não que mudou o seu caráter, o seu nome e as suas leis, porque tudo isso reflete o quê? O que Deus é. Deus não há sombra de variação. Então, portanto, as suas leis não variam, elas não caducam, o seu caráter não varia, o seu nome não varia, tudo é eterno. Eu aqui tenho que me acostumar a isso. Então, eu agora tenho que aceitar essa aliança superior, essa aliança que tem como base todas as alianças anteriores e que agora ela é adaptada para o tempo atual,
que ela é lançada não mais só ao povo de Israel, mas todo aquele que crer. Então agora é lançado o quê? Ide a todo mundo, pregai este evangelho, né? E também fazei aliança com todos os povos. A minha casa, já dizia em Jeremias, é casa de oração de todos os povos. Deus sempre buscou todos os povos. Então a gente não tem nenhuma novidade aqui, nada de novo para acrescentar. É tudo antigo. A novidade é Deus sempre procurando o seu povo. E agora este sacrifício é o último. Este é para valer, este é aquele que ele havia de prometer de vir. Então agora ou é ou não é. Você tem que fazer essa opção, né? Deus escancarou as portas do céu para nós. E agora cabe a nós decidir, como coube a Eva lá no Éden, olhar para aquela árvore e falar assim, Deus falou que não era para tomar. Ela fez a decisão, Adão fez a decisão, né? E cabe a nós fazermos a nossa decisão, porque esta aliança é eterna, baseada em todas as outras, e nada mudou. O que muda sou eu. Mude o seu coração, por isso que temos que ter o coração de carne, um novo coração. É isso que Deus pede de nós, tá? A obediência continua sendo sempre a obediência. É verdade. E você falou no santuário, né, nos sacrifícios, no santuário, e a gente sabe que o santuário terrestre, né, que foi feito aqui, que foi construído, ele era uma réplica do santuário que nós temos no céu, né? E tudo dentro do santuário, cada cor, cada ambiente, cada material tinha um simbolismo, né, dentro do plano de salvação. Tudo aquilo dentro do santuário tipificava, né, simbolizava a salvação. E tudo isso é um simbolismo do que acontece no tabernáculo celestial, né? No santuário celestial. E aí eu te pergunto, pastor, qual que é a relação que existe entre a aliança que foi formada com o povo aqui na terra e o santuário celeste que existe lá no céu? A semelhança é que nós, no santuário, tanto no terrestre quanto no celestial, temos um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote do terrestre, uma vez por ano era o dia da expiação, né? Então ele adentrava o lugar santíssimo, mas, Jéssica, ele tinha que entrar para esse lugar com uma corda amarrada em sua cintura e nas suas vestes sinos na borda. Porque esse sumo sacerdote, se ele tivesse algum pecado não confessado, se ele não tivesse digno de estar na presença de Deus, ele seria fulminado e morto lá dentro. E aí a grande diferença é que hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo. E esse sumo sacerdote ele não vai cair no lugar santíssimo, muito pelo contrário, ele está neste local, operando por nós. Hoje não é mais o sangue de animais, como o Gilson falou, eu pego um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem defeito, e aí eu mato por uma expiação do pecado dos homens. O sangue que foi derramado, como o Gilson acabou de dizer, ele é único e ele fecha o santuário. Acabou, não precisa mais de derramamento de sangue, porque o sangue que foi derramado é capaz de purificar todos os pecados da humanidade, de todas as pessoas. O engraçado é que os pecados que nós ainda iremos cometer, esses já foram justificados, estarão justificados no momento em que nós cometermos e de coração pedirmos arrependimento e pedirmos perdão. Esse sumo sacerdote que hoje opera no céu é Jesus Cristo em nosso favor. E tem uma passagem da Bíblia que eu acho muito interessante, porque esse sangue que é capaz de remover todos os pecados é o sangue capaz de mudar também a nossa vida. Em Hebreus capítulo 10, o versículo 4 diz assim, porque é impossível, olha o que Paulo diz aos Hebreus, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aquele ritual era só uma tipologia, um simbolismo do que iria acontecer. É impossível o sangue de um touro, o sangue de um cordeiro, de qualquer que seja o animal, lavar os teus pecados. Somente o sangue de Cristo pode me lavar. Somente o sangue de Cristo pode te lavar, somente o sangue de Cristo pode nos lavar. Paulo deixa claro, olha, aquilo tudo acontecia para que o povo se consternasse, se arrependesse, buscasse o Senhor. Mas o único sangue capaz de purificar os pecados é o sangue de Cristo. Amém.
Bom, agora para a gente encerrar, eu vou pedir então para a Mariana fazer o apanhado geral da semana com os pontos mais importantes. Tá bom. O que ficou mais claro para mim é o quanto nosso coração é enganoso. A gente não pode confiar nele e a cura para ele é apenas através de um relacionamento pessoal e transformador com Deus. Não tem outra maneira. É através do relacionamento com Deus que nós temos um coração transformado. E é necessário que a gente também, outra questão que foi importante para mim, que a gente entenda o que a gente está lendo, que a gente entenda, que a gente estude com profundidade a Bíblia, porque obedecer a lei por obedecer não é eficiente. E eu termino aqui a minha fala com uma frase do teólogo, né, Hans Lahondel, que ele fala assim: o amor nunca é uma lei por si mesmo. O amor jamais substitui a lei. O amor cumpre, honra, respeita e exalta a lei. Nunca foi, o amor não anula a lei de maneira alguma. Amém. Você pode orar então para a gente encerrar? Posso. Pai querido, grandioso Deus, obrigada, Senhor, pelo privilégio de termos estudado um pouco mais da Tua Palavra. Pai querido, nos ajude a ter um coração transformado, nos ajude a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, para que o nosso coração seja um coração de carne, um coração que também é mais parecido com o do Senhor. Pai querido, nos ajude a estudarmos a Tua Palavra, nos ajude a entendermos com profundidade qual é o papel da lei, para que a gente possa cumpri-la, né, exercê-la com alegria, Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais uma lição, mais uma classe dos professores. Encerramos aqui a lição de número 10, ou seja, a gente já está caminhando para o final da lição desse trimestre. E eu gostaria que você parasse para pensar o que essa lição trouxe de diferente na sua vida. Essa aqui é uma lição que você está só lendo para cumprir tabela ou você realmente está deixando que a palavra de Deus fale no seu coração? Você já parou para pensar se você está louvando a Deus da maneira que Ele pede? Se você está indo à igreja da maneira que Ele pede? Tendo a sua comunhão do jeito que Ele pede? Ou se você ainda está colocando a sua vontade e o seu desejo em primeiro lugar? Que essa lição não seja só mais uma lição que a gente vai ler e que vai passar e não vai mudar nada. Então eu convido você hoje a meditar em cima das mudanças que essa lição estão trazendo na sua vida. Muito obrigada pela sua companhia e a gente te espera na próxima semana para mais uma classe dos professores.